E aí, gente, beleza? Bom, essa videoaula aqui, a intenção é estar resolvendo aqui um dos exercícios propostos, tá? Que é uma adaptação do livro do Norton, tá ok? Um exercício que fala aí sobre o dimensionamento de um parafuso, tá? Um parafuso de fixação, onde a gente vai estar trabalhando aí a questão de pré-carga, beleza? A gente vai precisar relembrar alguns conceitos, então eu vou trazer aqui alguns equacionamentos para a gente conseguir estar fazendo esse exercício que vai servir de base para depois a gente estar trabalhando situações com fadiga. Então esse exercício vai ser uma situação bem simples, tá ok? Uma carga estática de um único parafuso, e daí a gente vai evoluindo para situações onde ocorre então uma carga que flutua ao longo do tempo, né, que varia ao longo do tempo, e que também será necessário a aplicação de mais de um parafuso para estar conseguindo segurar, né, para manter unido a junta, tá bom? Então só para dar aqui, eu já vou ler, já vou mostrar aqui o exercício que a gente vai estar trabalhando, tá ok? É um parafuso de fixação de uma biela. Para quem não conhece, né, uma biela é uma peça que vai aí nos motores de veículos, carro, moto, navio, né? Tudo tem uma biela, que é justamente a parte de cima aqui da biela, ela fica acoplada ali no pistão, tá ok? E o girabrequim passa exatamente aqui nesse centro, né? Então é uma peça que ela é composta por duas partes, né? A parte de cima e a parte de baixo. Então quando a gente quer desacoplar a biela do girabrequim, a gente tem que soltar esses parafusos aqui para tirar a parte de baixo da biela, beleza? Bom, na biela vai dois parafusos, mas a gente vai estar olhando para um único parafuso, até porque o parafuso do lado vai ser exatamente igual esse parafuso aqui, beleza? Então o exercício pede o seguinte, para a gente estar determinando o tamanho adequado para esse parafuso, sabendo que, tá, um valor de pré-carga para a junta da biela é mostrada na figura ao lado, tá? Perdão, né? A biela é mostrada na figura ao lado, e a gente precisa estar determinando um valor de pré-carga aqui, ó. Ele dá um chute inicial de 90%. A gente já vai entender o que isso significa. Encontre os coeficientes de segurança, tanto a falha por escoamento e separação da junta, e determine o valor ótimo de pré-carga como uma porcentagem da resistência de prova, tá? De maneira então a estar maximizando os fatores de segurança. Daí ele traz as dimensões da junta, tá? Então ele fala aqui, ó, que esse diâmetro é o diâmetro da junta. Olha só aqui embaixo, ó. Então a gente consegue ver que ele está mais ou menos, né, dimensionando que o diâmetro da junta vale 1 polegada, enquanto o comprimento aqui da junta, não do parafuso, tá? Vale 2 polegadas. E a carga que vai ser aplicada a essa junta é de 2.000 libras-força. Professor, que carga? Como assim? Ó, o exercício na figura ele não traz carga nenhuma, a gente não consegue ver a aplicação de uma carga. Mas se a gente imaginar o seguinte, que se não houvesse uma carga, não teria necessidade de ter um parafuso segurando essas duas peças, tá? Alguma força vai ser imposta ali de tal modo a querer separar essas duas peças, essa junta. Essa força vale 2.000 libras-forças nesse exercício, tá? Fisicamente falando, é como se toda vez, por exemplo, que o pistão sobe, ocorre a explosão na câmara de combustão, ele desce empurrando, certo? A hora que ele volta para subir de novo, né, que ele vai seguindo o movimento do girabrequim, tá? Então, essa força ela tende a querer separar essas duas peças. E o parafuso é o responsável por estar segurando elas. E essa força vale, então, 2.000 libras-forças, tá? Bom, o material é de aço, tanto do parafuso quanto da biela, a gente vai considerar. Ou seja, junta e parafuso têm o mesmo material, consequentemente eles vão ter o mesmo módulo de elasticidade, eles têm as mesmas propriedades mecânicas. Os efeitos das flanges na rigidez da junta podem ser ignorados, tá? Então a gente vai ignorar o efeito da flange, que é algo que a gente vai estudar mais à frente. A gente vai levar em consideração apenas
a área aqui de 1 polegada. Então imaginem, a gente vai, né, a gente está criando uma situação, tá ok? Então toda a área ali dessa partezinha da biela onde o parafuso vai ficar fixo, a seção transversal dela vai valer um diâmetro de polegada, tá bom? Bom, daí ele fala que uma pré-carga de 90% de resistência de prova é aplicada numa primeira tentativa. Bom, vocês vão ver que o processo ele é iterativo, pessoal. Como assim? A gente precisa estar determinando o valor da pré-carga, que esse valor ele vai influenciar nos nossos cálculos. Além do valor da pré-carga, a gente precisa determinar também o que aqui? O diâmetro do parafuso. Também é uma incógnita. A gente não sabe. Então, tudo isso vai estar influenciando lá nos fatores de coeficiência que a gente vai estar encontrando no final do exercício. Então, se depois que a gente faz todas as contas, a gente chega a um resultado que não é ideal, que não é adequado, a gente precisa recomeçar, mudando então alguma variável de entrada. Ou muda-se a pré-carga, ou muda-se o diâmetro do parafuso. Tá? Por isso que o exercício pede para se determinar o valor ótimo de pré-carga como porcentagem da resistência de prova. A gente vai ver que, pensem assim, ó, pré-carga, o que significa essa pré-carga? Vamos imaginar a pré-carga a princípio como o aperto, como um torque inicial que a gente dá no parafuso. Tá? Então, quando eu falo uma pré-carga de 90% de resistência de prova, a resistência de prova é um valor que a gente já viu, né? Ele é tabelado, ele é um valor um pouco abaixo da tensão de escoamento, tá? Então, quando a gente dá uma pré-carga de 90%, significa que a gente está aplicando uma força naquele parafuso de 90% da tensão de prova dele, tá? E, ou seja, eu estou quase apertando o máximo que ele resiste. Se eu excedo esse valor, o que acontece? Ele quebra, tá? E se eu aperto muito pouco, o que pode acontecer? Pode soltar a junta. Então, o valor da pré-carga influencia diretamente no coeficiente de segurança, tanto de escoamento quanto de separação. Tá? Quanto maior a pré-carga, maior vai ser o coeficiente de separação, porque mais apertado essa junta vai ficar, mais difícil vai ser dela se soltar. Então, o coeficiente de separação ele tende a crescer conforme aumenta-se a pré-carga. Só que, contrapartida, o coeficiente de segurança contra o escoamento, vocês vão perceber que ele diminui. Então, a gente precisa encontrar um valor ótimo, digamos assim, que garante, né, tanto que o parafuso não quebre, mas que ele também não solte a junta. Tá? Esse é o valor ótimo. A gente vai ver isso aí através da demonstração de um gráfico. Tá? Então, antes da gente começar, só para a gente relembrar aqui algumas coisas, alguns conceitos, eu vou voltar aqui alguns slides que eu já tinha passado em aula, tá? Para a gente poder ter noção aqui de algumas formas que a gente vai estar usando aqui. Bom, então a gente tem várias dimensões. L é o comprimento da junta, beleza? LT é o comprimento tracionado. Então, é toda a parte que tem rosca? Não, porque eu vou ter uma parte que tem rosca que não está sendo tracionada. Ou seja, a parte que tem rosca da junta aqui para baixo, onde está a porca, ele não está sendo tracionado. A parte que o parafuso está sofrendo tração, que é roscada, é só esse pedacinho aqui, ó. Então, a gente chama isso aqui de LT, tá? Que é diferente do LR, que é o L roscado. E tem também o LS, tá? Que é o comprimento do parafuso sem a rosca, que é a parte lisa. Um parafuso, ele pode ser completamente roscado ou não, né? Lembrando que a norma, né, estabelece o valor mínimo do comprimento da rosca em função do diâmetro que o parafuso tem, tá? Então, a nossa função
não é reinventar a roda, a gente não tem que reinventar um parafuso. A gente vai encontrar aqui, tá, as medidas, né, mais adequadas, e daí a gente sempre opta por um parafuso que já existe, beleza? E o L do parafuso, tá? Esse sim é o L, é o comprimento do parafuso inteiro, total, tá bom? A gente sempre vai, né, buscar encontrar o que a gente chama, já vou até mostrar aqui, de constante de junta, tá ok? A constante de junta, ela determina a quantidade de carga, né, que vai ser direcionada para o parafuso e para o material. Como assim, professor? Vou voltar aqui um pouquinho. Bom, a partir do momento que a gente aplica uma pré-carga no parafuso, eu estou apertando o parafuso, certo? Então, é como se eu fosse uma carga que vai estar tracionando aquele parafuso, causando uma tensão axial naquele parafuso, tá ok? Então, o parafuso está sofrendo diretamente com aquele aperto que está sendo aplicado nele. O parafuso é tracionado e o material ele é comprimido, beleza? Bom, o problema é o seguinte, o parafuso, a área do parafuso é muito menor do que a área do material. Então, o parafuso, com esse aperto que é dado diretamente no parafuso, ele sofre muito mais. Olha só esse gráfico aqui, ó, de força de pré-carregamento e as deflexões iniciais. Então, aqui, ó, do lado direito, a gente tem aqui o sigma B de parafuso, né, parafuso em inglês. Então, a gente consegue ver o seguinte, com a força inicial que é aplicada, que é a nossa pré-carga, o parafuso ele vai sofrer um alongamento, tá ok? Que é muito maior do que o material. Se a gente olhar para o lado esquerdo aqui, ó, sigma M, o alongamento que o material sofre, na verdade é uma compressão, é um alongamento negativo, por isso que ele está do lado esquerdo do gráfico, é muito menor do que o parafuso sofre, tá? Para a mesma carga, os dois estão recebendo essa carga inicial, tá? Aí, depois dessa carga inicial, é aplicada aquela carga que o exercício traz para a gente, que é a carga de trabalho, né? Que no nosso exemplo lá vai ser 2.000 libras-forças. É uma carga adicional que vai ser aplicada ao material. E o parafuso vai ter que segurar o material para não abrir, mediante aquela carga que foi adicionada. Só que agora aquela carga, ela vai ser distribuída pelo material. E o material tem uma porção de área muito maior que o parafuso. Então, essa adição de carga que é colocada depois, ainda bem, né, acaba indo muito mais para o material do que vai para o parafuso. E daí as cargas finais, que tanto o material vai sentir querendo abrir o material, quanto o parafuso vai sentir querendo tracionar o material, a gente consegue mensurar através daquela constante de junta, né, simbolizada pela letra C. Então, nos nossos exercícios aqui de dimensionamento de parafusos, a gente sempre procura, já uma das primeiras coisas que a gente faz, encontrar aquele valor, né, a constante de junta. E existe uma formulazinha para estar encontrando essa constante de junta, que é aqui, vamos encontrar aqui, ó. Então, a constante de junta é determinada aqui, ó, por KB sobre KM mais KB. E quem que é KB e KM? A gente viu em aula que, né, elas representam as rigidez dos materiais. É a rigidez do material da junta em si, né, o KM, e o KB é a rigidez do parafuso. Tá ok? Vou voltar um pouquinho mais para trás, então, agora aqui. Porque para encontrar, então, a constante de junta, a gente precisa estar encontrando a rigidez dos materiais, tá? E aí tem uma fórmula para cada uma dessas rigidez. Para o parafuso, a
gente tem aqui, ó. Tô tentando marcar aqui, gente. Aí, ó. Tá? A gente já viu como é feito isso, né? Com detalhes, já vou mostrar direto aqui. É uma associação em série que a gente faz, né? Que leva em consideração tanto a parte, né, que tem rosca e a parte que não tem rosca do parafuso, tá? Por isso que ali na fórmula tem AB, que é a área nominal do parafuso, AT, que é a área, né, da parte que tem rosca, né, que é a parte que sofre tração, tá? LT, que é o comprimento tracionado, LS, que é a parte lisa do parafuso, EB é o módulo de elasticidade do parafuso, tá? Então, o que a gente está fazendo? Uma associação em série. A gente pega a área da parte enroscada, né? Mensura com o comprimento, né, dessa parte enroscada, né, o comprimento, mais a área da parte lisa com o comprimento da parte lisa. E como o parafuso ele é inteiro do mesmo material, a gente multiplica aqui pelo módulo de elasticidade do material do parafuso. Então, o nosso KB, ele sai daqui, tá joia? E o material também é uma associação em série que é feita também. Olha só. Então, agora a gente tem que pegar o quê? A área do material e vai considerar o comprimento, né? A altura dessa junta e a propriedade mecânica, o módulo de elasticidade desse material. Tá bom? No nossa situação aqui, a gente está considerando que o material, as duas partes, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo da biela, é do mesmo material, tá joia? Além disso, a gente trouxe um diâmetro, então é como se a área desse material fosse circular, tá? Então a gente pode substituir, né, a área pela formulazinha que representa a área de uma seção circular, tá? E como o material ele é igual para as duas peças, tá? A gente faz uma simplificação, tá joia? Fazendo direto isso aqui, ó, km, então, para quando os materiais são idênticos, vai ser a área do material vezes o módulo de elasticidade do material dividido pelo comprimento total da junta. Se os materiais fossem diferentes, ou se por um acaso as espessuras fossem diferentes, a gente precisaria pegar a fórmula de cima, essa aqui, ó, que tá em detalhe azul. Porque daí a gente separa, tá? A gente separa as espessuras de cada pedaço de cada junta, consegue separar o módulo de elasticidade, tá joia? E fazendo uma outra simplificação ainda, tá bom? Levando em consideração que a área é circular, quando a gente substitui já a fórmula da área, a gente pode vir direto para essa formulazinha aqui, ó, e dizer que o km, então, é simplesmente igual a π, né, d ao quadrado dividido por 4 vezes o módulo de elasticidade dividido por L, tá bom? E daí a gente viu como é que é feito a determinação das cargas, que vai ser sentidas tanto pelo parafuso quanto pelo material. E a gente encontra, então, né, no final das contas, qual que é a carga, né, que realmente o parafuso está sentindo e que o material está sentindo, e qual que é a força que está querendo, né, resultante, está querendo abrir essa junta. E com base nisso, a gente consegue calcular os coeficientes de segurança, tá bom? Então, o coeficiente de segurança contra a separação vai ser quem? A carga requerida para estar separando essa junta, que é o P0, ou seja, qual que é a carga necessária para abrir essa junta, tá? Sobre a carga que é aplicada. E a gente faz essa conta, a gente vai fazer já já, tá? E a gente chega num valor. Se esse valor for maior que 1, significa que a carga que está sendo aplicada não é suficientemente grande para estar fazendo a abertura da junta, tá? E vocês vão ver aqui, ó, pela fórmula, ela é diretamente, né, relacionada com o valor da pré-carga inicial, que é o aperto que a gente dá no começo do exercício. Essa aqui, então, é o coeficiente de separação, tá? E vai ter também o coeficiente de segurança contra escoamento. E daí a gente vai pegar, vai mensurar, né, a força que o parafuso está sentindo, divide pela área tracionada, encontra então a tensão que está sendo causada naquele parafuso em função daquela carga, tá bom?
E essa tensão, ela tem que ser, né, menor do que a tensão de escoamento. Afinal de contas, se a tensão solicitante ultrapassa o valor da tensão do escoamento, significa que o parafuso, então, ele estaria escoando, sofrendo uma deformação plástica, tendendo a uma ruptura. Tá? Bom, então é só um resumo bem rapidinho para a gente dar uma relembrada de alguns fatores teóricos. Qualquer coisa, vocês podem estar consultando o livro do Norton, tá? Esse material foi tirado de lá. Bom, vamos começar aqui então. Então, só para a gente repassar aqui, né? Essas são as dimensões iniciais que nós temos, a situação eu já expliquei. E daí a gente não faz a menor ideia de qual diâmetro, né, qual que é o nosso chute inicial, qual que seria um parafuso adequado aqui. Eu não sei, gente. Né? A gente tem que dar um chute, tá bom? Existe uma tabela que traz diversos tamanhos, né, pessoal, de parafusos, tá bom? Então a gente pode começar trabalhando aqui com um valor intermediário. Se a gente for pensar que é um chute inicial, né, não faz muito sentido a gente pegar nenhum valor muito pequeno e também nenhum valor muito grande. Então, um chute inicial, para quem está muito perdido, mira o meio da tabela e pega um parafuso daquele lá, tá? Então eu trouxe aqui, ó, procurar trabalhar na faixa mais usual, que vai ali entre 1/4 de polegada até 1,5 polegadas, tá? Ainda assim, tem aí umas 10 opções, tá? A gente vai escolher um desse, tá bom? Pelo menos o exercício ele trouxe um chute inicial da pré-carga, às vezes nem isso a gente sabe, tem que chutar também o valor da pré-carga, tá? E quanto mais coisas a gente chuta, mais difícil é de dar bom de cara, né? Então a gente já tem um valor inicial de pré-carga para começar, mas não tem um parafuso. Então a gente vai escolher aqui um parafuso desse e a gente vai fazer as contas, tá ok? Eu vou pegar aqui então 3/8. Pode ser um 3/8. Então, ó, 3/8, ele vai ter 16 roscas por polegada, tá bom? A tabela já traz aí o diâmetro menor e traz a área sob tração. E o diâmetro nominal é justamente 0,3750, tá bom? A gente vai trabalhar aqui, ó, com roscas grossas, tá joia? É o mais comum, né? O padrão UNC, tá? Aqui do lado direito a gente também tem os parafusos de roscas finas. Então eu vou colocar aqui, ó, chute inicial. Três oitavos, beleza? Isso aqui representa, deixa eu dar uma coladinha aqui, 0,375. A gente vai precisar das propriedades
mecânicas desse material. Como assim, professor? Bom, a gente já tinha falado numa aula anterior que o parafuso, né, ele tem classes ou graus, depende da classificação, né? Depende da norma. Então, como a gente está trabalhando aqui com a norma UNC, a gente vai trabalhar aqui com o grau SAI, tá? Vamos utilizar aqui o 5,2, que é um valor também intermediário, tá? Lembrando que quanto maior esse grau, mais forte, digamos assim, é o parafuso. A gente pode ver isso através aqui das resistências, tá? Então, o parafuso de grau SAI 5,2, ele abrange, né, uma faixa de intervalo que vai desde 1/4 até 1 polegada, tá? Ele tem uma resistência de prova de 85 kPSI, uma resistência de escoamento de 92 kPSI e uma resistência à tração de 120 kPSI. Como é que a gente consegue isso aqui? É aço, tá bom? E essas variações de valores, elas vêm em função justamente da maneira com que esse material foi fabricado, tá? Ou então, o próprio material, as ligas que ele possui. Então, ele pode ser baixo carbono, médio carbono, ele pode ter feito através de um processo de laminação ou usinagem, ele pode ter passado por um tratamento térmico ou não, diferentes tratamentos térmicos. Então, tudo isso influencia na propriedade mecânica que esse material vai ter, nessa resistência, né, à tração que ele vai ter. Então, vamos pegar aqui, é um chute, tá joia? Então, a gente vai utilizar esse 5,2 e eu vou deixar anotado, então, os valores que a gente vai precisar, que é a resistência de prova e a resistência ao escoamento, tá? 85 e 92 kPSI. Então, ó, eu vou fazer aqui, ó, tensão de prova, 85 kPSI, e a tensão contra escoamento, 92 kPSI. A pré-carga, ele já tinha falado, né? O exercício trouxe pra gente. %. Significa que a gente vai dar um aperto no parafuso, tá? Que vai causar, né, uma força ali de 90%, uma tensão de 90% da tensão de prova, tá? Então, vamos ver quanto que isso vai causar de força no parafuso. Qual vai ser a carga inicial que o parafuso vai sentir. Então, a força inicial vai ser 0,9 vezes a tensão de prova, que é 85 kPSI, ou 85.000, vou por aqui, ó, vezes a área tracionada, tá? A área tracionada, a gente precisa voltar lá na tabela. Eu não tinha anotado ainda. A área tracionada por 3/8, 0,0775. Vamos fazer essa continha aqui. Então, aqui na minha calculadora deu 5.928,75. 5.928,75. Isso aqui já é libras, tá? Beleza. Já temos então aí a nossa força inicial. Essa é a força que eu estou aplicando no parafuso já de cara, tá ok? E não estou considerando ainda aquelas 2.000 libras-forças, que é a carga de trabalho. Essa é a carga inicial. Eu apertei o parafuso
com essa força, tá joia? Bom, lembrando que quem que é o nosso alvo aqui? É a constante de junta. Então, ó, vou colocar a fórmula aqui da constante de junta, que é o KB dividido por KB mais KM. Me perdoem a letra, faz tempo que eu não escrevo aqui na mesa digitalizadora. Então já está na cara que a gente precisa encontrar essas rigidez, o KB e o KM, tá? E quem que é cada um deles? O KB vai ser, vamos pegar aqui, o material, né, o parafuso, né, ele é inteiro de aço, né, gente? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no slide, é muita fórmula, não se preocupem em decorar, né, a gente vai ter sempre acesso a esse tipo de informação. Então aqui, ó, área tracionada vezes a área nominal, módulo de elasticidade dividido por a área tracionada vezes o comprimento L tracionado, perdão, peraí, gente, aqui é o comprimento liso, apaga aqui, aí, LS mais a área nominal vezes o comprimento tracionado. E o parafuso, o material, né, que é o KM, segue o mesmo raciocínio, então ficaria assim, ó, simplesmente a área do material vou chamar aqui de AM, vezes o módulo de elasticidade do material, dividido pelo comprimento da junta, tá bom? Então, quem que a gente precisa estar encontrando aqui agora? A gente precisa estar encontrando os valores desses comprimentos do parafuso. Então, a gente tem que encontrar a área de tração, gente, já foi dada, é o 0.0775, é o valor de tabela. A área do parafuso também é o a gente calcula, né? A área do parafuso é só aplicar na fórmula do diâmetro da área de uma seção circunferencial, a gente também consegue a área do parafuso. Moleza. Tá? O módulo de elasticidade, o exercício não trouxe, a gente vai trabalhar aqui com um valor meio padrão para o aço. Tá? Então, as incógnitas é justamente esse LS e o LT. Beleza? Porque a gente não tem. A gente, cabe a nós estarmos definindo isso daqui. Então, é o que a gente vai fazer agora. Bom, eu não sei se vocês lembram, mas a junta, né, ela tinha um comprimento, uma altura total ali de 2 polegadas. Então, é óbvio que o meu parafuso ele vai ter no mínimo 2 polegadas de comprimento. E a gente viu em aulas anteriores que a gente sempre precisa, né, gente, deixar um adicional. Porque o parafuso ele vai ter que ser colocado uma porca ali para poder prender esse parafuso. Tá? Então, para parafusos até um diâmetro, né, até uma polegada, até um diâmetro de 1 polegada, a gente utiliza ali um equivalente a 1/4 do diâmetro que foi escolhido, certo? Por exemplo, o diâmetro escolhido foi, vou pegar aqui em milímetros, que é mais fácil de fazer a conta, 10 milímetros, então o parafuso ele tem que ter, além do valor da junta, né, ele vai ter que ter 2,5 milímetros a mais ali de sobra, tá? Então, onde que eu quero chegar aqui com vocês? Aqui, ó, vamos pegar o comprimento total do parafuso. Qual que vai ser o comprimento total?
vai ser o nosso L parafuso, tá bom? Então, ó, L parafuso. Ele vai ter que ter 2 polegadas mais alguma coisa que eu acabei de falar, que é 1/4. 1/4 de 2 polegadas, a gente pode fazer assim, ó, 2 vezes 1/4 vai dar 0,25, né, gente? Então, o parafuso no total, ele vai ter 2,5 polegadas, tá? Esse vai ser o comprimento total do parafuso. Ah, professor, fui comprar o parafuso, não tem um parafuso 3/8 de 2,5. Gente, é um valor mínimo, não tem o de 2,5, só não vai querer me comprar o de 2,4, 2,3, né? Pega o maior, tá bom? Tem o de 3? Pega o de 3, vai sobrar um pouquinho mais, mas é melhor do que faltar, porque se falta, isso implica, né, em alguns problemas que a gente viu lá em relação à tensão de cisalhamento que rola ali nas roscas, tal. Então a gente acha o valor mínimo, né, e trabalha em cima disso, tá ok? Então esse é o comprimento total do parafuso. Lembra que eu falei que o parafuso ele pode ser roscado inteiro ou não, né? A norma ela estabelece um valor mínimo, né, da quantidade de rosca. São inúmeras normas para cada tipo de parafuso, tem uma norma, mas as normas elas se baseiam, né, em umas regras, e essa regra ela é justamente assim, ela diz a quantidade mínima de rosca que tem que ter em função do diâmetro do parafuso, tá? Então, o comprimento da rosca, vou colocar aqui, ó, LR, ele tem que ser de pelo menos 2 vezes o diâmetro nominal, tá? Mais 0,25. Tá bom? 1/4, né? Isso aqui vai dar quanto? Vamos fazer a conta? Vai ficar 2 vezes 0,375, que é o diâmetro nominal, né, gente? Ó, 0,375, eu estou convertendo, né, 3/8 em polegada aqui centesimal, mais 0,25. Mais 1/4 de polegada, tá bom? E não 1/4 do diâmetro, tá joia, pessoal? Isso aqui vai dar exatamente 1 polegada. Agora, por que eu calculei o LR, sendo que o comprimento roscado não é uma variável que eu estou procurando? Porque eu preciso dele, gente, para calcular justamente o comprimento sem rosca. Porque o comprimento sem rosca vai ser quem? O comprimento total do parafuso menos o comprimento roscado. Certo? Então eu vou pegar aqui, ó, 2,5 menos 1, ou seja, 1,5. Esse vai ser o tamanho ali, o comprimento do parafuso que não vai possuir rosca, tá? E o comprimento tracionado, que é o LT? O comprimento tracionado, a gente pode pegar o comprimento da junta menos o comprimento sem rosca. Professor, agora eu viajei. Imaginem o seguinte, ó, vou tentar desenhar aqui o parafuso. Faz de conta que o parafuso ficou bonito, tá bom? Ele tem rosca até um tanto, né, gente? Vou desenhar aqui a junta, ó. Aqui em vermelho, ó, tá a junta. São 2 partes separadas, né?
O parafuso ele une essas duas partes. Joia? Aqui vai ter uma porca, tal, né? Ó. Por isso que a gente tem que deixar um excedente. Então pensem assim comigo. Eu descubro a área tracionada a partir do momento que eu sei esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho é o L, é o tamanho, né? É o comprimento da junta. Tudo isso menos a parte lisa, me sobra a parte tracionada, que é a parte que tem rosca e está dentro da junta. Porque a parte que tem rosca e está fora da junta não está sendo tracionada. Beleza? Então, por isso que a fórmula fica assim. E é por isso que a gente procura, né? Vai fazendo passo a passo aqui. Então, a gente vai ter 2, que é o comprimento da junta, menos o comprimento de 1,5, ou seja, a área, o comprimento tracionado, 0,5. Pronto, agora a gente já tem condição de estar encontrando a rigidez do parafuso. Tá bom? Vou colocar aqui na fórmula. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Área tracionada 0,0775 vezes a área nominal. Vou ter que fazer a conta, gente. Pi, né? Lembrando aqui, ó, gente, só para fazer um asterisco aqui. Pi d ao quadrado dividido por 4, tá bom? É a área de uma seção circular, joia? Então, essa área aqui para o parafuso, vamos ver quanto vai dar? Vou fazer aqui do ladinho, depois eu junto ali. Aqui, tá? É a área do parafuso. Continuando aqui, vezes o módulo de elasticidade. Bom, aqui no sistema inglês, o módulo de elasticidade para o aço, 30, 10/6. Dividido, né? Estou seguindo a fórmula aqui, pessoal, ó. Agora vem área tracionada, área de tração vezes o comprimento liso. Tá? Então, a área de tração vezes o comprimento liso vai ser 0,0775 vezes o LS, que é 1,5, mais a área do parafuso vezes o comprimento tracionado, certo? Ó, aqui, ó, LT, que é 0,5. Vamos fazer essa conta aqui.
Continuando aqui, o cap do parafuso vai dar 1,497. Dá um número bem grande, tá bom, gente? 10/6. Beleza? E a gente tem que calcular o do material também. Então, km vai ser, olha a nossa fórmula aqui, ó. A área do material vezes o módulo de elasticidade do material dividido pelo comprimento da junta. Então, a área do material é uma seção circular, certo? É a mesma coisa, então, que eu pegar e colocar aqui, ó, π d ao quadrado. Quanto que era mesmo a área do material, gente? Era 1 polegada, né? O diâmetro, né, gente? Então, ó, 1 ao quadrado dividido por 4 vezes o módulo de elasticidade. É o mesmo, então 30, 10/6. Tudo isso dividido pelo comprimento, que é 2. Isso aqui vai dar, então, 4,6019 vezes 10/6, tá bom? E aí a gente consegue encontrar o que a gente tanto almeja, né? Que é aqui, ó, o nosso C, que é a nossa constante aqui de junta, tá? Lembra da fórmula? KB dividido por KB mais KM. Isso aqui vai dar, vamos fazer aqui a conta, 0,2455. Beleza? Bom, estamos só no comecinho do exercício. Vou até... Isso aqui é um valor importante, vou marcar ele aqui, vou dar uma destacada. E agora a gente vai seguir, tá? O que a gente tem que encontrar agora? As forças, tá? As forças que vai ficar no parafuso e as forças que vai ficar no material. Então a gente vai encontrar aqui agora as porções das forças que são sentidas pelo parafuso e pelo material em função dessa carga de 2.000 libras-forças que foi adicionada, né, que é a carga de trabalho, tá bom? Então, ó, PB, tá? Que é a parcela da carga adicionada que vai ficar para o parafuso. Quem que é isso aqui? Conforme a gente já viu o nosso equacionamento, índice da junta, né, constante aqui da junta, vezes o valor da carga. Então, eu vou multiplicar 0,2455 vezes as 2.000 libra-forças. Que vai dar 491. E a parcela da carga que vai ficar para o material. Bom, isso aqui é meio que óbvio, hein? Se quiser, pode aplicar essa formulazinha aqui, ó. 1 menos C vezes P. Ou então, gente, raciocínio lógico. Se de 2.000 libras, 491 foi para o parafuso, o restante ficou onde? Voando? Não, né? Ficou no material. Então, o material vai absorver, né, 1.509 libras daquelas 2.000 libras que foram adicionadas, que é a carga de trabalho. Beleza? Essa é a carga total? Não. Essa é a carga que foi adicionada, é a nossa carga de trabalho, tá? Por causa dessas 2.000 libras, eu tive que apertar o parafuso. Se não tivesse força nenhuma, eu não precisava apertar o parafuso, não é verdade? Agora, então, a gente vai encontrar as forças
totais, né, aquelas forças finais que vão agir no parafuso e no material após a aplicação da força. Então eu vou chamar aqui, ó, de FB. O meu FB, que é a força no parafuso, vai ser quem? A força inicial, porque o parafuso, coitado, ele já está sentindo uma força desde o começo, nem tinha sido aplicado ainda as 2.000 libras, o parafuso já estava com uma força adicionada a ele. Tá? E agora, mais a parcela da carga que foi adicionada. Ou seja, a carga, a força no parafuso, deixa eu relembrar aqui quanto que foi, ó, 5.900, eu vou arredondar 5.929. 5.929 mais os 491. R$ 6.420. E no material, quem que vai ser do material? A força inicial menos a carga que foi aplicada no material. Ué, professor, agora eu viajei. Por que um soma, o outro diminui? Ué, gente, porque o material ele estava sofrendo uma carga de compressão. Então eu tinha uma carga apertando o material. Aí vem uma carga que foi adicionada que vai querer o quê? Abrir a junta. Ou seja, uma elas têm direções opostas. Olha só, vou desenhar aqui, gente. Só, ó, dois pedaços. A parte de cima e a parte de baixo. Tá bom? Então, inicialmente, eu coloco o parafuso e aperto. É como se eu fizesse isso aqui, ó. Comprimo o material. Beleza? E essa força aqui é o meu FI. Então, é isso que o material sente. Uma compressão, tá? Isso é força, não é tensão. Tá? A tensão vai ser o resultante da força dividido pela área do material. Tá? Então, é uma força compressiva no material. Aí agora eu venho e eu coloco uma carga que quer separar a junta. Certo? Essa carga vale os 2.000? Não. A carga vale, né? Mas eu estou olhando só para o material. A parcela dessa carga que vai ser sentida para o material é os 1.409. Então, no final das contas, a força que o material vai sentir é a diferença. Ou seja, 5.929 menos 1.509. R$ 4.420 libras. Beleza? Ainda bem que a maior parcela da força, né, que é adicionada, vai para o material. Se ela viesse para o parafuso ia sofrer muito. E ele ia tender a quebrada aí. Então, ó, continuando, agora nós temos então as forças que material da junta e parafuso sentem. A gente já consegue então estar calculando os nossos coeficientes de segurança, tá? Olha só, vou calcular aqui então a tensão no parafuso. Quem que é a tensão no parafuso? Quem que é a fórmula da tensão é quem? Força dividido por área, certo? Nesse caso aqui é a força no parafuso e a área tracionada. Eu tenho que pegar, pessoal, a área menor, porque ela é a parte crítica do parafuso. Se eu considero a área nominal, eu vou estar trabalhando com um erro considerável aí, tá? Porque a área tracionada é menor. Aquela parte que tem rosca, né? Ela tem um diâmetro equivalente menor que o diâmetro nominal. Então, a área tracionada é menor que a área nominal. É ali que está o nosso ponto crítico.
Então, para não dar ruim, a gente trabalha com essa área aqui. Qualquer coisa vocês me perguntem que eu explico melhor depois. Então, nós vamos ter o seguinte, 6.420 dividido por 0,11. Isso aqui vai resultar em 58.152, não estranhem, né? O número gigante é porque isso aqui está em PSI. Às vezes a gente está acostumado a trabalhar com megapascal, né? Dá um valor menor, bem menor. Tá? Então, essa aqui, pessoal, é a tensão no parafuso. Essa é a tensão que ele vai sentir, tá? Total, né? Já está sendo considerado a pré-carga e a força de trabalho que é adicionada depois, beleza? E para a gente poder calcular o nosso coeficiente de segurança, o que a gente faz? A gente compara essa tensão com a tensão de escoamento. Beleza? Vamos ver então quanto que vai dar. O coeficiente de segurança contra escoamento, quem que ele vai ser? A tensão de escoamento sobre a tensão no parafuso. Então a tensão de escoamento era 92.000 sobre 58.152. Se eu não errei aqui na minha conta, 1,58. Bom, não vai quebrar, tá? Agora, se 1,6 é um número bom, depende, tá? A gente tem que analisar o tipo das... Sabe, quais são... Os alunos perguntam, professor, como é que eu sei se o coeficiente de segurança é adequado ou não é? Qual que é o número adequado com o coeficiente de segurança? Muitas coisas influenciam no valor adequado com o coeficiente de segurança. A incerteza nas variáveis, a incerteza na força, a incerteza na qualidade do material. Você tem certeza que esse material ele realmente apresenta essa tensão de 92.000 PSI? Você bota a sua mão no fogo que esse parafuso ele tem essa resistência? Foi certificado? Foi realizado o teste em todos os parafusos daquele lote? Enfim, então traz muitas incertezas. Você garante as contas que você está fazendo, né? Você trabalhou com todas as casas decimais que você poderia? É algo que se quebrar vai dar ruim? Vai morrer alguém? O prejuízo vai ser grande? Ou vai ser insignificante? Né? Então, muitas coisas elas influenciam no valor do coeficiente de segurança. Tá? Então, é isso que diz se 1,6 vai ser bom ou vai ser ruim. Bom, mas não é esse o foco, né, nosso aqui desse exercício. A intenção era mostrar os cálculos para chegar aqui. Beleza? Então, esse é o coeficiente de segurança trabalhando com aquela pré-carga e com o parafuso, né, que a gente escolheu, que foi o 3/8. Agora, vamos ver se a junta está separando ou não. A gente só está percebendo que quebrar, a princípio, não vai. Tá bom? Agora, o coeficiente contra separação, a gente calcula diferente. Lembra que eu falei que a gente tem que mensurar, né, a carga necessária para estar causando a separação da junta e a carga que está sendo imposta ali. Tá? Então, o coeficiente de segurança contra separação, vou marcar aqui, ó, NS, tá? Ele vai ser a pré-carga sobre essa relaçãozinha aqui, ó. Então, a nossa pré-carga, que é de 5.929,
certo? É a força que está comprimindo a junta dividido por a carga é 2.000, 1 menos 0,2455. $3,93. Muito bom, né? Não vai separar não, tá? Eu digo para vocês. Agora lembra que ele falou o seguinte: encontre o coeficiente de separação, o coeficiente ótimo ali, né? A pré-carga ótima. Ele quer que a gente trabalhe a pré-carga. Ele não mandou a gente trabalhar o diâmetro do parafuso. Porque existem agora N situações. Porque e se, por exemplo, 1,6 como coeficiente de segurança contra escoamento não for suficiente, né? E se a exigência aí desse projeto é um coeficiente de segurança contra escoamento 2 para cima, então eu tenho que mexer lá na minha pré-carga. Se eu diminuo a pré-carga, eu alivio a tensão no parafuso. Consequentemente, eu aumento o meu coeficiente de segurança contra escoamento. Só que eu pago por isso. O que vai acontecer? Diminui o coeficiente de segurança contra separação. Vou mostrar aqui um gráfico que ilustra isso para vocês. Bom, então, ó, esse gráfico aqui, gente, ele é universal de maneira alguma, né? O aspecto dele mas ele vai depender do diâmetro do parafuso, tá bom? Para cada diâmetro, ele vai ter as suas variações. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, olha só, ele traz para a gente o coeficiente de segurança, né, por pré-carga. Então eu tenho aqui, ó, duas linhas, a do coeficiente de segurança contra escoamento e a do coeficiente de segurança contra separação. Então vocês podem ver que o de separação, conforme aumenta a pré-carga, o coeficiente de separação ele aumenta. E o de escoamento, ele diminui. Então, para esse diâmetro aqui, que eu não sei qual é, mas eu já vou mostrar um aqui para o nosso diâmetro, se eu trabalhar com uma pré-carga de 100%, olha só, meu coeficiente de segurança está dando 1. Ou seja, 100% vai estar causando ali a minha quebra do parafuso. Se eu trabalho com 90%, ele vai dar 1,2, alguma coisa assim, ó. Tá ok? Contrapartida, o de separação está lá em cima, maior que 2. Então, quando ele pede um valor ótimo, a gente está pensando nisso aqui, ó. É um valor que fica bom para os dois lados. É um valor que garante que a junta não vai abrir, mas que também não vai quebrar o parafuso. Porque daí eu não preciso apertar tanto o parafuso assim. Então, né, para uma situação genérica aqui, um coeficiente ótimo, né, uma pré-carga ótima, na verdade, seria aqui em torno de 65%. Ao invés de 90%, tá? Ela garantiria aqui o mesmo coeficiente de segurança, né? O mesmo valor para os dois coeficientes de segurança. Vou mostrar para vocês para o nosso parafuso. Então eu montei rapidinho aqui um programinha aqui no MATLAB. Então, trabalhando com um parafuso 3/4, tá? Olha só, a gente tá com uma pré-carga de 90%. Vamos pegar aqui, o valor deu 5.000 e pouco, mais ou menos aqui, né?
Então, ó, o nosso, eu tenho que melhorar eu fiz meio rápido, depois eu melhoro os meus eixos aqui, a escala, tá? Uma pré-carga de quase 6.000 libras, está causando aqui um coeficiente de segurança. Aqui. Aí, melhorou. Igual a gente viu de quase 2, né? Contra o escoamento. Aqui está dando 1.134. A gente vai variando aqui. E enquanto o de separação estava lá em cima. E o que seria o mais adequado, então? Eu posso diminuir a minha pré-carga até esse valor aqui, ó. Mais ou menos aqui, certo? 3.000 libras. Que vai dar um coeficiente de segurança de 2 para os dois coeficientes de segurança. Tá? Então, seria aí um valor bom. Muito bom, né? 2 é melhor que aquele 1.50 e pouco que a gente tinha conseguido anteriormente. Tá joia? Bom, eu espero ter ajudado, né? Esse aqui, pessoal, é assim, a situação mais simples que tem. Tá bom? Daqui em diante, a gente vai trabalhar exercícios que envolvem, então, fadiga, que são a variação da carga ao longo do tempo. A gente expande também para áreas que vão demandar mais de um parafuso, tá? Então daí eu já não posso dizer que a minha área é simplesmente aquele valor exato, porque a gente não sabe, né? Se ela é porque a área vai depender, vocês vão ver que ela depende da quantidade de parafuso, porque ela chega um momento que a gente vai trabalhar a área por parafuso, né? Mas qualquer dúvida eu fico à disposição. Acabei de lembrar uma coisa. Deixa eu voltar aqui nos exercícios. Quando eu calculei a área do material aqui, gente, aqui, ó. Acabei de perceber isso aqui, tá? Eu fiz na conta, mas eu escrevi, mas não fiz aqui na hora que eu escrevi. Era a área do material, né? Só que a gente precisa descontar o buraco do parafuso, tá bom, gente? Porque olha só, se eu olhar de cima, eu vou estar vendo a área lá do meu material. Então faz de conta que é um círculo, beleza? Né? De 1 polegada, o diâmetro. Só que, pessoal, o parafuso está ali no meio, não é verdade? Então a gente precisa descontar o espaço do parafuso, tá bom? Não ficou muito centralizado, mas acho que vocês entenderam, né? Então a área do material, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. A área do material não vai ser simplesmente πd ao quadrado dividido por 4, vai ser π dividido por 4 vezes o diâmetro externo menos o diâmetro interno, tá bom? Então, o diâmetro externo, sim, vai ser 1 polegada. E o diâmetro interno vai ser o diâmetro do parafuso, tá? O diâmetro nominal, beleza? Que é 0,375, tá joia? Daí a gente vai chegar nesse valor aqui, tá? Beleza, gente? Até a próxima. Tchau, obrigado.